Olá, sou Laís Souza, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão na Accor. Muito feliz em poder falar do tema Vida a Mais, nossa campanha, e ter hoje uma convidada super especial, Mari Klein, que veio compartilhar conosco uma série de conhecimentos. Mari, seja super bem-vinda, estamos super ansiosos para te ouvir. Bom, eu sou a Maria Ângela Klein, né? Eu fiz uma transição de carreira aos 40 anos. E daí começo a trabalhar na Accor em um hotel, em obras. Eu me lembro que eu fui fazer minha entrevista, eu subi numas tábuas, assim, só. E eu comecei como assistente do gerente geral, né? Numa abertura, um universo completamente diferente do qual né, de onde eu vinha, trabalhando na obra, etc. E ali foi onde eu tive a oportunidade, né? E isso, a Accor, eu acho que é uma característica muito da Accor, assim, de você ter a oportunidade de poder expressar os seus talentos, de você poder exercer os seus talentos. Então, ali a gente tinha uma série de desafios com esse hotel, abrindo aqui em São Paulo. E, bom, fui recebendo a oportunidade de poder exercer o meu talento, e daí eu recebi em final de 2000, assim, na virada do milênio. Em 2001 eu fiz a minha transição dentro da Accor de operações para o marketing, e ali estou até hoje. É muito sobre troca, né, sobre aprender sempre com outras gerações, a mesma geração, ou gerações até mais velhas de outras gerações que a minha. Eu acho que é a troca que preconiza tudo, e eu acho que a hotelaria é muito isso, né? Estava falando hoje com uma pessoa que foi recém-contratada por um time de vendas, e ela estava toda assim feliz, né? E eu disse assim: olha, você encare esse seu início de carreira como um presente, porque a hospitalidade é um segmento assim que eu, pelo menos, né, sou apaixonada, e eu acho que é a que possibilita muito a gente poder ter essa troca, é a troca de culturas, a troca, conhecer, né, conhecer outras pessoas, os clientes que estão nos nossos hotéis todos os dias, e os times, né? E os times que são muitas vezes de diferentes, com tantos backgrounds incríveis, e a gente aprende tanto, desculpa usar o anglicismo, mas com tantas bagagens diferentes, que a gente aprende tanto com as pessoas. Então, acho que o ser humano tem essa riqueza toda, e a hospitalidade permite isso, né? Diferente, talvez, de outras indústrias. Eu, pelo menos, vim de uma bagagem de uma indústria e me apaixonei, estou aqui e continuo muito apaixonada pelo que eu faço, adoro, enfim, novos desafios. E, portanto, no final de 2022, eu recebi uma sugestão, não vou nem chamar de convite, mas foi uma sugestão de fazer mais uma transição dentro da própria Accor e assumir um perímetro mais amplo, né? Um perímetro que inclui Américas. Então, hoje eu estou exercendo a liderança de marketing para 3 marcas da Accor, Sofitel, Gallery e Emblems, com o escopo do Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Colômbia, Argentina e Uruguai, e Brasil, claro, né? E então, hoje, esse é o meu escopo, essa sou eu. Falar um pouquinho do que eu gosto, talvez, de fazer, além de trabalhar. Importantíssimo! Pois é, aí aquela história famosa da pandemia, a pandemia, né? Mas já antes da pandemia eu já tinha começado a refletir muito, né, sobre a maturidade, sobre, enfim, o que fazer com o eventual meu tempo mais livre, né? Eu tenho um filho, que hoje tem 31 anos, já crescido, eu e meu marido, já sem o meu pet, que infelizmente nos deixou depois de 19 anos, bravo, querido Costelinha. E nesse momento eu comecei a refletir, e eu comecei a encontrar numa prática de yoga um caminho que pudesse me levar para um lugar de aquietamento, de autocentramento, através de técnicas de meditação, e também com a questão de conhecer melhor meu corpo, né, me exercitar, trabalhar e pensar nesses 4 pilares aí que a gente ouve falar por todos os lados, que são os pilares da longevidade ou da qualidade de vida. Então eu comecei a praticar, não contente, fui fazer uma formação, depois gostei, fui fazer
uma segunda formação, então eu hoje não exerço, não dou aulas de yoga, mas eu poderia. Então eu fiz 2 formações, fiz outras formações paralelas, é uma área que realmente me encanta bastante. Além disso, eu adoro a minha casa, eu gosto muito de cuidar da minha casa, sim, acho que decoração e design de interiores é uma coisa que também eu curto bastante, a estética de uma maneira geral, e gosto também de dar umas voltinhas de bicicleta pela cidade, por onde eu vou, eu sempre pego uma bike e dou uma voltinha, porque essa é a minha criança interior que me pede. Mas acho que é isso, essa sou eu. Eu acho que essa reflexão que você trouxe de provocação, né? Porque é isso, é a qualidade, né, do tempo, não a quantidade, mas também você sentir que está preenchendo com coisas que façam sentido. Talvez, Mari, não sei se a gente poderia ir para um caminho assim, de você estar realmente também vivendo a sua vida no momento presente, fazendo escolhas planejadas. Talvez você puder falar um pouquinho mais sobre isso, porque muitas vezes a gente se pega no piloto automático, né? Então, fazer essas escolhas, mesmo as pequenas, é um diferencial, né? É muito verdade isso que você trouxe, Thaís, porque assim, é curioso, hoje tem um termo, né, inclusive a gente tem isso como pilar nas nossas marcas, sobretudo em M-Gallery, que é o mindfulness, né, que é a atenção plena, é você realmente entender como você está empregando e utilizando o seu tempo de forma com qualidade e não quantidade, quer dizer, eu não preciso ter 20 reuniões durante o dia, mas eu consigo planejar o meu dia para eu ter as reuniões que importam, eu não preciso estar em todas as calls, hoje a gente tem o recurso também de ter o call gravado e tal, né? E eu sempre cito essa minha trajetória, assim, de autoconhecimento e tudo mais, ela começou muito inspirada pelo Chip Conley. O Chip, ele um alto executivo durante muitos anos em grandes multinacionais. O último posto, acho que executivo dele foi na Airbnb, ele era CEO global da Airbnb, e ele começou esse movimento do Modern Elder, ou seja, do maduro moderno, talvez seria assim uma boa tradução. Ele tem inclusive ele tem uma escola no México que as pessoas vão para lá meio que assim para pensar em transição de carreira e tudo mais, mas a base de todo o trabalho dele está muito pautada nessa questão da qualidade do tempo e das escolhas que a gente faz, que eu acho que, de novo, eu reforço, eu acho que isso não precisa necessariamente só vir com a maturidade. Então, acho que foi o meu movimento de entendimento. Porém, se eu pudesse dar um conselho para vocês, que são bem mais jovens que eu acho que esse é um movimento que não precisa esperar, sabe, chegar lá na maturidade para começar a pensar nisso, ao contrário, né? Eu queria, talvez, até trazer um ponto aqui, acho que ainda no tempo, né? Assim, o fio aqui o mote para a nossa conversa com o tempo. Você falou bastante sobre como a gente priorizar a qualidade para o nosso tempo, mas também tem um aspecto de doar o nosso tempo, né? E aí eu quero até aproveitar aqui para trazer um testemunho pessoal, assim, porque eu acho que foi na minha segunda semana de Accor que nós nos conhecemos, e foi uma primeira reunião de clubes de sinergia que eu fui, o Fernando ia me apresentar o que era o conceito, e você tinha uma agenda, mas você fez questão de vir falar comigo, me dar as boas-vindas, me dizer o quanto eu seria feliz na hotelaria, que você estava à disposição para me apoiar. E foi tão importante para mim, assim, ter essa tua generosidade de entender o que significava aquele espaço totalmente novo, né, para mim, e assim, o tamanho da responsabilidade que eu estava assumindo, mas você parou para só olhar e dizer assim, olha, vai ficar tudo bem, tá? Aqui é muito legal e você não está sozinha, sabe? E eu acho que às vezes a gente subestima um pouco o poder dos pequenos gestos, né? Muitas vezes a gente é convidado assim, se você viu aquela pessoa
faz um elogio, né? Assim, ela tá com uma roupa bonita, comenta alguma coisa. Muitas vezes aquilo é tão importante. É uma coisa que você faz, assim, costumeiramente, doar o seu tempo para as pessoas. Qual que é o impacto que você acha disso? Olha, nossa, obrigada. Sobre doar, eu concordo muito. Eu acho que, de novo, eu volto para a famosa máxima da hotelaria, né? Que a gente está sempre. É um eterno chegar e partir, e aquele momento em que a gente tem aquele encontro, né? Seja com o hóspede, seja com quem for, é ali que a gente tem a oportunidade de troca, tanto de receber quanto de entregar. Essa doação, eu acho que ela tem que ser, de novo, ela tem que ser espontânea, concordo com você, mas ela tem que fazer parte da nossa essência, né? Então, acho que isso está dentro do Heartist, conceito do Heartist, que é do coração, mas a gente precisa incorporar isso. Acho que é um, sei lá, um desejo meu, mais que uma dica. Uma mensagem que você possa deixar para público 50+, que eventualmente considere a Accor como uma empresa para recomeçar uma carreira, para uma transição profissional ou para seguir a sua trajetória profissional? Bom, tendo passado por vários desafios, grandes transições, a frase que eu deixaria hoje, né, para inspirar é a seguinte frase: não tenha medo de começar tudo de novo. Talvez você vai se apaixonar ou vai adorar a sua nova história. Então, acho que a gente está podendo sempre reescrever, não tem um ponto final, até que ele chegue um dia. Ou seja... O que eu ia dizer sobre essa questão do ponto final é só que seja uma escolha, né? Assim, nós falamos aqui tanto sobre poder exercitar o dizer não, então que cada vez mais as pessoas possam decidir qual é o momento de parar e essa escolha não seja realizada, né, por ela, né? Que a gente possa... Exato. Mas eu acho que é muito por aí. E uma nova história, ou novas histórias, podem começar na carreira, na vida, né? Ou seja, a gente está aqui para viver. Eu acho que é essa a mensagem. Então, vamos viver bem, vamos viver da maneira que a gente escolheu, que nós possamos escolher a forma como a gente quer viver. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada a você, foi perfeito.